Agora sim. Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai retomar, né, as discussões e as reflexões sobre história do direito. E aí a gente aproveita essa música, né? Não dá mais nem vontade de assistir a uma aula, né, de história do direito, mas essa música é interessante, porque quando a gente está lá no Carnaval na Redinha, como colocaram aqui, né, ninguém vai imaginar que ela faz menção a tantas figuras da história ou da mitologia egípcia. E assim a gente vê como a cultura e como a arte ela termina se manifestando sem a gente, às vezes, se aperceber da riqueza da sua manifestação, certo? Então, quando a gente está lá tomando escol quente no carnaval, que saudade, né? E a gente nunca imagina que está tendo uma aula de história do Egito Antigo a partir da música de Margareth Menezes, na voz de Margareth Menezes, nesse caso, certo? Bom, pessoal, hoje a gente vai, como eu já falei, a gente vai retomar a nossa discussão anterior, que a gente estava falando especificamente sobre a importância da história, né? Retomando aqui a nossa discussão, a gente começou a falar sobre história, sobre o significado da história, como é que a gente compreende a história, certo? Mark Bloch, inclusive, dizia que a gente entender a história como uma reconstrução do passado é muito pouco, porque necessariamente o historiador de hoje, ele imprime quando ele faz o recorte, ele imprime o presente também para a compreensão do passado, certo? E, obviamente, tudo isso para que a gente possa vislumbrar um futuro isento dos erros que foram cometidos historicamente. E a gente fez menção às reflexões de Michael Stollard, né, que a gente falou na aula passada, e todos os seus problemas. Bom, fizemos também uma crítica àquela ideia das origens de tudo, e aí comecei com o questionamento a vocês, né, a provocação de saber como é que vocês conseguiram as informações sobre a coluna capitolina. E a gente viu que muitas vezes vocês buscaram essas informações pela internet, até porque é a maneira mais fácil, está aqui acessível na palma da mão, né, cada vez mais acessível a todos nós, essas informações a um clique e, obviamente, pela facilidade, a gente vai buscar essas informações em sites, né, no Wikipedia, né? Eu tive o cuidado, né, que é a coluna capitolina, aqui a foto para provar isso. Eu tive o cuidado de ir lá para tirar uma foto mais aproximada e ver alguns detalhes e como é que estava o estado dessa coluna lá em frente ao Instituto Histórico Geográfico do Rio Grande do Norte. Mas esse tipo de incursão, né, de curiosidade, ela nem sempre é possível e nem sempre ela é buscada. Por quê, pessoal? Porque como a informação ela está muito acessível a todos nós, muitas vezes a gente deixa a preguiça se abater, nos abater justamente para minar esse nosso senso natural de curiosidade. Quem tem filho, quem tem irmão pequeno, deve saber muito bem que os maiores investigadores, filósofos e curiosos se chamam crianças, né? Quer saber de tudo, a gente nem sempre tem resposta para tudo, tem uma curiosidade inata, tem uma avidez pelo conhecimento, né? Eu fico impressionado, às vezes eu digo uma coisa para o meu filho de 3 anos e ele decora, ele absorve aquilo, a esponjinha. Por quê? Porque ele tem ânsia, ele tem avidez pelo saber, pelo conhecimento. E, infelizmente, nós vamos perdendo isso aos poucos com a idade chegando. Porque a gente se conforma com a informação tal como ela nos é passada. Porque a gente se conforma com a primeira fonte que a gente encontra, tá certo? E aí eu quero causar esse desconforto em vocês. Muitas vezes,
as primeiras fontes, ou as fontes mais facilmente acessíveis, são aquelas justamente em que a gente pode menos confiar, né? Vocês fizeram menção na aula passada que encontraram informações sobre a coluna capitolina, sobre como ela veio parar aqui no Brasil, por quem ela foi dada, em razão de que ela foi dada por Mussolini a Natal especificamente, né, a cidade de Natal, porque ela foi depredada, né, porque tinha essa carga ainda muito ligada ao fascismo, e de forma injusta, né, porque, enfim, não foi Mussolini que mandou cunhar essa coluna, mas ela é muito mais antiga, tem uma representação histórica muito mais elevada, e porque hoje ela se encontra aí e não mais no balde. Ela esteve muito tempo esquecida lá no balde, se deteriorando, né, recebendo todo tipo de ação das intempéries climáticas. E essas informações, ora são buscadas em sites, ora são buscadas em livros, né? Ou vocês podem questionar as pessoas que, por exemplo, no Instituto Histórico Geográfico, saber se elas têm informações sobre isso. É a tradição oral também que vai se passando e também é uma importante fonte histórica. Por que eu enrolar com tudo isso, pessoal? Na verdade, para nos fazer refletir qual é a nossa relação com as fontes primárias de informações históricas, né? Então, as fontes primárias, que são os documentos históricos oficiais, a gente já falou sobre alguns perigos desses documentos, porque muitas vezes eles vão falsear o que realmente aconteceu. E eu fiz uma referência para vocês sobre o livro que eu li recentemente, o Angola Janga, né, que fala sobre uma história de Palmares, não a história oficial, mas a história que foi desenvolvida por parte de quem não fez parte da história oficial, por parte dos negros quilombolas perseguidos, por parte da comunidade que surgiu que pretendia se tornar independente, pretendia se confrontar com a dominação dos antigos senhores, né? Mas que foram exterminadas a partir da ação dos senhores de escravos, né? Então, vejam que nem sempre você olhar apenas para a lei, a gente viu ali aqui um exemplo claro, né, na aula passada, a gente lê um artigo da Constituição de 1824 e acha, poxa, estamos no melhor dos mundos, estamos no melhor dos países, mas aquele artigo não diz necessariamente sobre a prática do direito naquele período, certo? Então, a história do direito, o trabalho do historiador do direito vai muito além da simples pesquisa à letra da lei. E isso porque o direito não se limita, a gente já viu isso lá na introdução, não se limita à lei, né? O texto legal é muito pouco do que o direito é, em toda a sua riqueza, em toda a sua manifestação, em toda a sua complexidade. Porque existem as práticas sociais, existem as práticas judiciais ou jurisprudenciais, os costumes que vão se firmando, tá certo? Então, é esse cuidado com as fontes primárias que eu gostaria de começar a falar a respeito na aula de hoje, tá certo? Tranquilo, pessoal? Até aqui? Alguma colocação? E aí eu pergunto a vocês, bom, professor, é muito bonito esse papo, né, de fontes primárias e tal, mas se eu não vou buscar nos documentos oficiais, assim, na letra da lei, as fontes primárias da história, ou da história do direito, onde é que eu posso buscar mais? Alguém tem uma ideia? Exatamente, né? A gente tem aí, por exemplo, a gente tem uma reprodução de um fragmento das ordenações manuelinas, tá certo? Veja que
bem deteriorado, mas que é suficiente para que a gente possa verificar o seu conteúdo. Mas, como eu disse, não é apenas de fragmentos legais que a gente vai construir a história do direito. A história do direito pode ser, ou a história como um todo, ela pode ser desenvolvida a partir de outras fontes oficiais. Por exemplo, vejam aqui, esse aqui é um dos primeiros selos da República. Na verdade, ele faz parte de uma coleção, né, do iniciozinho do século XX, que demarca as primeiras manifestações filatélicas da República. E ele mostra aqui, não sei se vocês estão vendo, mas um quadro do descobrimento. E aqui a gente tem uma nota, uma cédula de um cruzeiro, sim, um cruzeiro. Essa era a moeda brasileira, né? Mesmo antes dos planos da década de 80, da década de 90, que trouxeram o cruzeiro de volta. O cruzeiro, ele se manifestava, ele era apresentado assim, né? Essa é uma célula da minha coleção, uma coleção muito querida que eu angariei pelas minhas andanças no interior, ainda como criança e adolescente. O pessoal guardava esse dinheiro antigo e não tinha valor mais nenhum, a não ser o valor de colecionador, né? E eu comecei a juntar e tem uma coleção de 1, de 2, de 5, várias outras células também representativas. Mas você vai dizer, professor, mas isso é uma fonte histórica? Sim, porque se vocês perceberem, eu tenho um número de série, mas isso aí não tem muita importância. Mas eu já começo a ter aqui, ó, diretor da Caixa de Amortização. De quem é essa assinatura, né? Quem era o ministro da Fazenda aqui? José Maria Alckmin. Será que tem alguma coisa a ver com o Geraldo Alckmin, né? Que foi governador de São Paulo? A gente vai ter a moeda que vai ser utilizada. E olha só que interessante. A gente não tem República Federativa do Brasil. A gente tem República dos Estados Unidos do Brasil. Olha que interessante. Era assim nosso nome. Inclusive, a primeira bandeira republicana ia ser muito assemelhada à bandeira norte-americana. E não foi só nesse ponto que parou a coincidência, não. A nossa primeira Constituição republicana, como vocês vão ver lá no finalzinho da nossa disciplina, ela foi, em grande medida, copiada da Constituição norte-americana, certo? E aqui abaixo, vocês veem, está uma letra muito miúda, mas tem aqui, American Banknote Company. Nosso dinheiro não era feito pela nossa digníssima Casa da Moeda do Brasil, mas por uma companhia norte-americana, certo? Aqui ao lado, vocês veem algumas escrituras rupestres, né, lá em Carnaúba dos Dantas, aqui no estado. Essa está no chamado sítio arqueológico Xique-Xique I. Aí vocês vão perguntar, professor, mas isso diz respeito à história, né? A gente pode recorrer a ela para a apreensão da história? Sim, pessoal. Porque as manifestações artísticas também têm grande valor histórico, né? Eu já falei para vocês, Mark Bloch, inclusive, faz essa menção no seu livro, Apologia ao Historiador, de que muitas peças literárias são mais ricas em fornecer vamos dizer assim, o momento cultural, histórico, vivenciado por uma sociedade, do que alguns documentos oficiais, né? Então, quem lia a obra de Alexandre Dumas, provavelmente, ele dizia, era um curioso historiador, era um historiador curioso, era um aprendiz de historiador, porque as obras de Dumas traduziam a França de sua época, traduziam os costumes, até o próprio direito. Eu já fiz menção para vocês aqui também do livro excepcional, o Código Machado de Assis, que pretende fazer um encontro entre a literatura de Machado e a vida
profissional do Machado. Machado, sim, que tinha, segundo o autor, vestia, tinha uma toga sempre vestida no seu espírito, na sua alma, né? Porque os assuntos jurídicos eram muito presentes também na sua literatura. E vocês veem nas obras de Machado também várias discussões, não apenas jurídicas, mas discussões sobre o próprio momento político, né? Esaú e Jacó narra a história de dois irmãos, um deles republicano, outro monarquista, né? É muito interessante essa discussão. E eu não sei se eu já fiz para vocês a indicação, tem aquele perfil literário, né, que eu mencionei, acho, na aula anterior, que é onde a gente pode ver várias indicações de livros, não necessariamente jurídicos, mas que mostram como a gente pode tirar lições jurídicas das mais diversas fontes. Certo? Tranquilo até aqui? Bom, outra coisa importante, pessoal. Muito cuidado com o chamado resgate histórico, que é mais ou menos aquilo que a gente falou na aula passada sobre colher a origem de tudo, né? Então, vamos lá. Vocês vão escrever sobre a crise no sistema penitenciário brasileiro. Vamos lá, vamos ver o que é que diz o Código de Hammurabi sobre coisas e tal. Quem vai falar? Não? Então, vou ver lá no Código de Hammurabi o que é que diz. Não, pessoal. Se eu vou falar sobre o sistema penitenciário brasileiro, no máximo, eu vou recorrer a algum atavismo colhido lá em Portugal, né? Alguma herança portuguesa que influenciou no nosso sistema penitenciário aqui. Não precisa ir muito além disso, tá certo? Como se a gente... eu quero buscar o início de tudo, de onde é que surgiu tudo isso que hoje está aqui, né, no nosso país, ou nesse tema. E aí eu trago um exemplo para vocês. Eu tenho aqui nesse trecho aqui, que eu deixo aqui para vocês, é um trecho de um livro que fala sobre a investigação criminal, sobre um dos aspectos da investigação criminal. E ele traz assim: uma noção satisfatória sobre a investigação criminal no Brasil pressupõe uma compreensão de sua história, isso mesmo, mediante exposição de suas origens e de suas mudanças ao longo do tempo. Ademais, um entendimento seguro acerca do assunto requer que se esclareçam os contornos do modelo de investigação criminal atualmente adotado pelo sistema jurídico brasileiro. Qual era a função da autora aqui? Era falar sobre como é que se deu, historicamente, a investigação criminal no Brasil. Aí principia. Antes da chegada dos portugueses, o espaço correspondente ao atual território brasileiro era ocupado pelos povos indígenas. As primitivas comunidades de índios ainda não se haviam organizado em estados. Não existia, pois, propriamente uma atividade estatal investigatória. O sistema punitivo indígena era bastante simples, consistindo na mera aplicação de penas de morte, banimento, tortura, com base na ideia de vingança privada aos que transgredissem as normas de convívio social. Vejam, qual é a utilidade ou qual é a pertinência de se falar na investigação criminal indígena se o próprio autor reconhece que não existia, né? Ele diz assim, não existia propriamente uma atividade estatal investigatória. É essa preocupação dele em dizer, não, mas eu tenho que falar para resgatar exatamente como era. Não, pessoal, não tenho essa preocupação. Porque vocês veem o exemplo que a gente tirou aqui do livro de Saulo de Carvalho, sobre o qual a gente vai falar daqui a pouquinho. Se a gente tiver essa pretensão, a gente termina fazendo um texto superficial, um texto sem profundidade, um texto cansativo e um texto, eu vou dizer a vocês de maneira muito assertiva, um texto sem credibilidade. Porque não é possível que vocês falem sobre qualquer tema
com tal zelo e profundidade em épocas tão diversas, não é? E isso nos permite já começar a tratar desse texto de Saulo de Carvalho, né, um pedacinho do seu texto, como a gente vê a partir aqui da página 24. O que é que vocês acharam do texto? Primeiramente. O texto aqui, ó, tirado do livro que tem um título bem sugestivo, Como não se faz um trabalho de conclusão de curso. O que é que vocês acharam? Ele falando sobre a abordagem denominada histórica. Isso, Fabiano. Estado de Carvalho. Digam aí. Alguém leu? Pronto, então me salve aí, por favor. Vocês que leram, deem seu depoimento sobre o livro. O que é que vocês acharam? Algum trecho que vocês identificaram como importante ou então com o qual não concordaram? Professor? Diga aí, Pedro. Eu li o texto, achei bem legal. Me chamou a atenção. É quase uma raiva que ele está desse resgate histórico, né? Ele fala de um jeito quase que disparem com isso, né? Exatamente. E de fato, eu compreendi exatamente isso. Às vezes o pessoal quer buscar tão para trás que perde sentido, né? Inclusive, coincidentemente, uns meses atrás, eu estava vendo um evento científico também. Eu não me lembro exatamente qual. Agora, eu tentei lembrar muito, mas não consegui. Mas no qual, uma das coisas que o professor falava sobre um dos textos era exatamente não precisa fazer isso, não vá atrás. Porque você, para fazer isso, é quase outra pesquisa, além da pesquisa que, de fato, você está fazendo, né? Pois é, além de desnaturar o verdadeiro foco da sua pesquisa. Então, para vocês falarem sobre um tema, não precisa ir à origem do universo para saber, né? Mark Bloch até coloca no seu livro uma indagação interessante, né? Que eu disse, olha, possivelmente existe a história das formações geológicas, mas esse não é o nosso foco, certo? Então, assim, não se preocupem em buscar a origem de tudo, porque vocês não vão encontrar, primeiramente, né? Vocês podem encontrar, por exemplo, na linguística, vocês podem encontrar algumas indicações de onde primeiro na literatura foi utilizada tal expressão ou tal palavra. Shakespeare, por exemplo, já criou várias palavras na língua inglesa. Mas será que eu não consigo encontrar outros registros mais antigos? Então, a história é um eterno pesquisar, é uma eterna investigação. Então, em relação a isso que ele coloca. O que mais? Digam aí, vocês que leram. Pois não, Vitor? Não, eu vou tentar puxar a discussão para um lado um pouco da nossa realidade como aluno, né? E assim, eu já li incontáveis livros de inúmeras disciplinas que, assim, se perde muito na questão histórica. Então, começa a falar de uma vertente e puxa, né? A gente sempre tem aquela piadinha no direito, né? De que sempre tem uma teoria pró, uma a favor e a mista. Exatamente. Então, assim, a gente pega autores que, claro, a gente sabe que muitas vezes tem importância tais teorias, mas a gente vê que muitas vezes não tem. Então, fica rodando o texto de um jeito que acaba se tornando maçante e acaba atrapalhando até mesmo o entendimento para a gente que somos os primeiros a receber, né? No caso, os alunos, né? Os primeiros receptores. Então, eu acho que isso pode até afetar um pouco a nossa experiência, pessoalmente falando. Eu sou uma pessoa que gosta muito de história. Então, a crítica do Saulo ela é muito precisa nesse ponto, né? De que você não deve abordar de uma forma que torne maçante, chata e até por vezes cometa erros, né? Porque é até mesmo aquele velho ditado, né? Quanto mais você fala, mais você erra. Exato. Então, eu acho que é um texto muito importante, até assim, eu estou quase considerando leitura obrigatória para todo mundo que pretende, todo mundo que passa pela universidade, né? Porque tem que fazer
produção acadêmica, de todo modo. Então, é extremamente importante, e eu acho que é algo uma dificuldade que a gente passa diariamente quando está estudando Esse livro direito. é excepcional, esse livro é excepcional, inclusive porque ele pega vários, vamos dizer assim, vários TCCs que ele já enfrentou, alguns problemas, e vai apontando os equívocos e as formas de aprimorar, né? Ariane colocou aqui que ele critica a superficialidade da abordagem. Ele usa uma metáfora muito interessante, né? Que é a viagem turística. Quem é que poderia me falar sobre essa metáfora e o que é que ela tem a ver com essa superficialidade? Foi não, Maria? Eu acho que ele é um texto que problematiza, por isso que eu gostei muito dele, porque ele critica justamente esse modelo acadêmico, esse modelo engessado, de que a gente tem que tipo, pesquisar sobre tudo e, ao mesmo tempo, sobre a origem de tudo, de modo que fica superficial, porque você acaba ficando, isso deu origem a isso, que deu origem a isso, que deu origem a isso, e fica aquela coisa escalonada, que no final das contas você não chega a lugar nenhum. E foi como o senhor falou, e meus colegas também falaram, que tipo, quando você fala muito sobre alguma coisa, acaba que você não fala sobre nada e esquece a tese, que é o principal. Então, eu acho que foi nesse sentido. Perfeito, exatamente isso. E outra coisa importante também, ele fala aqui na página 25, é impossível tratar determinados períodos históricos como blocos harmônicos e monolíticos. Então, você estuda a República Velha, tem algumas características, mas você não pode tratar a República Velha, que engloba várias décadas, de maneira uniforme, ou como se fosse um crescendo sempre, né? Ou então, imagine, a tal dinastia da civilização egípcia. Pelo amor de Deus, né? Não existe essa uniformidade. Idade moderna, o medievo tem tais e tais características. Mas onde, cara pálida, né? Na França, da mesma maneira como aconteceu na Rússia, ou na África, né? Então, assim, não tem como você deixar tudo num prato raso. Deixa eu colocar aqui também, Maria está com o telefone quebrado, Maria Vital, ela colocou assim, o texto abriu o entendimento e me confortou bastante, porque também tem a mesma linha de pensamento de não cultuar a origem pontuada de uma forma até anacrônica, na maioria das vezes, deu um norte para entender como redigir futuros textos e até mesmo auxiliar em filosofia do direito ao estudar a teoria da ruptura e a teoria da readaptação. Né? Perfeito, é exatamente isso, Maria. E ele faz uma menção, ele faz uma metáfora com a viagem, com o viajante, que é o seguinte, quando a gente pretende, eu tive a oportunidade de ir à Europa, né? E aí, a Europa, ali um país está ao alcance de outro a partir de um trem. Então, em 3 horas, você sai de um país entre outro e já mais 3 horas em outro e assim por diante. E, às vezes, a gente vai na avidez de, eu quero conhecer, eu tenho 15 dias para passar, juntei meu dinheiro do estágio, estou aqui querendo conhecer a Europa, e aí vou passar 15 dias na Europa, fazendo mochilão, e vou conhecer 10 países, né? Chego em Portugal, vou para a Espanha, depois para a França, consigo até Bélgica, Holanda, aí vou descendo ali para a Alemanha, Itália, de lambuja pego a Áustria e ainda conheço alguma coisa do leste europeu em 10 dias. Beleza. Em alguns momentos você vai passar pelo país até de madrugada, dormindo no trem, né? Mas você vai conseguir conhecer 10 países. Qual é a profundidade da sua percepção acerca desses países visitados? Nenhuma. Você, no máximo, vai dar um passeio ali, conhecer alguns pontos turísticos principais, mas você não vai sentir o sabor da cerveja belga. Você não vai sentir o prazer de fazer um café da manhã nas margens do Rio Sena. Você não vai conseguir sequer ter tempo de comprar o ingresso para o Museu d'Orsay, né? Então, esse tipo de viagem tem a mesma afobação
de quem pretende falar sobre tudo, né? Naquele exemplo que a gente colocou, eu vou falar sobre a história desse instituto, tudo. E o que é que acontece muitas vezes? Em Roma era assim. Meu amigo, você tá concentrando, você está simplificando uma riqueza histórica de centenas de anos. Ou no medievo era assim. Pelo amor de Deus, né? Esse tipo de postura, ela termina empobrecendo daquele ar de erudição, né? Que chique você falando sobre o direito na Idade Média, mas, na verdade, não passa de uma superficialidade e que em nada vai acrescentar ao seu trabalho, certo? Então, é esse cuidado que a gente tem que ter. Letícia colocou aqui, exato, a falsa erudição, né? Ao empilhar os fatos e dados históricos. Exatamente, Letícia. Lucas colocou, acredito que a superficialidade do retrato reflete somente a necessidade de querer demonstrar um saber, exatamente. O vício da linearidade, muito bem, Fabiana, é exatamente isso. Essa ideia de que tudo vai de uma forma uníssona, né? E absolutamente falsa essa afirmação. Que mais? Ele diz, inclusive, que a origem é cinza e movediça, lá na página 27. Ou seja, a gente pode se aproximar do que seja a origem de um determinado instituto jurídico, por exemplo, mas a gente nunca vai ter a segurança cabal dessa origem. Então, é preferível que a gente não busque de maneira tão obcecada, certo? O que mais, pessoal? Vocês... Exato, alguns colocam aqui, não visitar 10 países em 5 dias, exatamente. Muito melhor é você aproveitar esses 10 dias, esses 15 dias que vocês têm na Europa, numa cidade só. Aí, verdadeiramente, vocês vão sentir o sabor de desfrutar com profundidade das idiosincrasias, né, das manias, da cultura daquela cidade. Pois não, Ariane? Consegue me ouvir? Sim, tá bom. Uma coisa assim, tem uma parte que ele fala, até antes do que o senhor falou, né, da viagem, né, histórica, assim, bem superficial, ele fala que essas abordagens, né, dessa forma, que pega só, cita um momento histórico e tenta tirar dali um fundamento, assim, para o que ele vem falar depois, ele reduz a história a uma entidade sem vida. E isso é muito, chama muita atenção, porque realmente ele tira toda como é que eu posso falar? A singularidade do momento e... Não, a singularidade não, a pluricidade do momento, né? Todo o evento que acontece ali naquele período que vem de concepções de vários outros, né? E essa abordagem nessa fonte, essa busca dessa fonte da origem, ela acaba sendo muito superficial, porque não leva em consideração o aspecto político, social, ele só cita um local, um período, um ponto que não vai ter abordado as outras características do momento. Então, é aquele negócio, né? O perigo da história única. A gente fala aquilo que a gente quer falar e a gente só expõe realmente aquilo que nos vai ser útil, né? Para aquele trabalho ali, sem levar em consideração todo o que vem por trás daquele período, né? Daquele acontecimento, daquele momento. Então, realmente, é questão de responsabilidade, como o Augusto acabou de falar. Exatamente. A pessoa abordar essa fonte dessa forma, ela tira a qualidade da sua pesquisa e também é uma forma bem responsável de citar um momento histórico, alguma coisa do tipo. Perfeito, exatamente, Ariane. Deixa eu e só complementando. Põe, Vitor. Não, só porque assim, também complementando, que ao mesmo tempo que há a história única, também existe a história assim, multiplicada diversas vezes. Então, mais uma vez, pegando, por exemplo, dos livros que eu fui lendo ao longo do curso. Tem autores que eles usam assim, eles vão falar de um instituto e eles falam, às vezes não, sempre sobre direito brasileiro, na maioria dos livros, e tem lá instituto sobre direito espanhol, direito italiano, direito português, direito inglês, americano, assim, tudo em um instituto só. E acaba gerando muitas raízes que a gente acaba ficando também perdido. Então é como se fosse realmente uma questão do autor demonstrar, olha, eu conheço esses institutos aqui, não importa do Brasil, sabe? Não importa a origem dele no Brasil, a origem, assim, mínima.
mas tem aqui, ó, na Itália, não sei o quê. Então isso acaba confundindo muito, gera muito Um problema erro pra muito gente comum, também. que é próximo a esse erro histórico, Vitor, é do direito comparado. Eu vou fazer um estudo comparado desse instituto aqui, do plea bargain dos Estados Unidos com o acordo de não persecução penal aqui no Brasil. Aí você pega um texto de uma lei que institui isso lá nos Estados Unidos e pronto, olha, aqui é o direito comparado. Não, meu amigo. Direito comparado é você realmente comparar o instituto, analisando o instituto, como é que ele como é que ele é exercido, como é que ele é executado, como é que ele é interpretado pelos tribunais, certo? Como é que ele é vivido por aquele povo, certo? Então, o direito comparado é muito difícil, é uma tarefa muito complexa, certo? E a gente até não recomenda fazer em nível de graduação, em nível de um trabalho de conclusão de curso, porque a tarefa é muito difícil, certo? Não é impossível, mas é muito difícil. Algo mais do livro de Salo que vocês queriam comentar, pessoal? E o livro de Hobsbawm, hein? Eu tirei esse texto desse livro aqui, que reúne vários discursos, vários escritos de Eric Hobsbawm, né, esse historiador incrível que ficou célebre principalmente pelo livro dele, A Era dos Extremos, uma breve história do século XX. Ele escreveu antes de terminar o século XX, mas porque ele achava que havia já chegado ao fim aquele período, né? Que é o livro sobre história. O que é que vocês acharam do texto? O que é que vocês gostariam de destacar? Alguém leu o texto? Sim, diga aí, Ana, me salva. O que é que você achou interessante? Deixa eu só dar vou abrir ele aqui só para me guiar. Pode colar, né? Agora... né? Tem que ver aqui. Oi, alguém falou. Eu achei interessante a forma com que ele aborda a questão da mutabilidade da história em si. E ele evidencia justamente a questão de que a interpretação da população sobre um determinado fato varia muito de acordo com o passar do tempo. Isso. Augusto colocou aqui, né? Augusto já tinha colocado anteriormente a responsabilidade do historiador, e agora falou a história a serviço do grupo dominante. E aí, tem uma passagem de Hobsbawm, desse texto, que ele diz assim, eu imaginei, né, que o historiador não fosse tão prejudicial para a história da humanidade, né, para a civilização, como um físico nuclear que pode fazer uma bomba atômica, né, ou um estrategista militar, um político. Mas qual foi a conclusão a que ele chegou? Nossa, como o historiador pode fazer diferença? A gente está vivendo isso hoje, pessoal. Porque como a gente tem nas nossas mãos a pena da história, né? E a gente escreve a história, muitas vezes, de maneira como bem aprouver, né? Então, a gente pode dizer publicamente que a vacina contra o coronavírus transmite AIDS, porque houve um estudo e tal. Mas não tem esse estudo. Não interessa, eu já ouvi falar, é suficiente. Eu posso defender que a Terra é plana, eu posso defender que, enfim, que a máscara não salva, não é eficaz, ou que a cloroquina é suficiente para a prevenção dos males maiores do coronavírus, porque nós temos a pena da história, nós temos a pena no sentido de a todos nós é possível escrever hoje em dia, né, essa história. Quando a gente publica um vídeo no YouTube, quando a gente publica algo nas nossas redes sociais, de alguma forma a gente está, né, escrevendo a história. Imagine se daqui a 100 anos um historiador... eu vou pegar aqui... Antigamente existia um negócio, um tal de WhatsApp. E deixa eu pegar aqui um grupo do WhatsApp que eu consegui resgatar aqui. Alguém gravou isso num pendrive,
né, que era outra coisa que não existe mais, mas existia esse pendrive, o Twitter, né? Aí, olha só o que eles diziam, o que eles defendiam. Meu Deus, esse povo não tinha, assim, não tinha acesso a essa informação, né? Então, vejo que o papel do historiador é de grande responsabilidade, né? Vamos lá. Algumas pessoas abriram aqui. Maria primeiro. Aliás, acho que é a Ariane, Maria e Vitor. Pronto, Olha, era estão o que eu estava pedindo um procurando, grupo. era até o que o senhor. Sim, Era até o que o sim. senhor tinha falado. Eu estava procurando essa partezinha aí. Essa questão do poder da história, do historiador, né? Ao estar relatando o que teve antigamente, o poder da narrativa histórica, da memória do que já aconteceu. Né? Porque vem muito da experiência, da vivência, assim, do que a gente escuta falar. Antigamente. Eu escuto muita coisa sobre antigamente, tá? A gente sabe que parte muito da experienciação da história de uma forma até subjetiva, é o que a gente escuta falar. Então, o historiador ele tem um papel importantíssimo ao relatar esses acontecimentos históricos, né, no seu estudo, justamente porque essa versão que ele vai passar, ela vai ser escutada por alguém, ela vai influenciar a percepção de outras pessoas, que essa percepção da história é o que pega muito. Por exemplo, ele começou, né, o texto dele falando sobre os momentos históricos e tal, como é que as pessoas tinham essa percepção de como tinha sido, e mais ao final ele vem falando também que o historiador tem essa carga de levar essa informação para aqueles que realmente precisam, né, que não saem por si só para buscar essa informação. Então, assim, ele tem um papel de formador. Então, ele traz uma carga muito grande, porque ele vai justamente passar o seu conhecimento, a história, né? Ele tem que ter essa responsabilidade, porque ele vai passar justamente para aqueles que vão, que tem ele como fonte para conhecer aquela história, e não para aqueles que já vão atrás, que vão pesquisar, entendeu? Que vão estudar por fora. Então, ele é um papel de formador, e isso tem uma carga muito grande, que até no final do texto eu também fiquei toda arrepiada quando falou lá na formação de mitos nacionais. Então, imagina aí, um historiador chega na sala de aula com aqueles alunos que tem ele como referência, como fonte, e sai falando um bocado de coisa. Aqueles meninos, se não forem realmente buscar outras fontes, né, aí a importância da fonte, se não for pesquisar por fora, ele vai ter aquilo como referência do que aconteceu. Então, a importância da narrativa é assim, pega muito nesse texto que eu achei incrível. E olha, Eric Hobsbawm tem uma matriz marxista, né? Agora, o livro dele, A Era dos Extremos, ele foi proibido durante muito tempo na União Soviética. Por quê? Porque ele desempenhava o papel de historiador não bitolado a satisfazer a visão que atentar ou alentava os desejos políticos do determinado governo soviético, né? Então vejo que como a gente precisa ver com muito cuidado esse papel do historiador. Não sei se vocês já leram 1984 de George Orwell, e existe uma frase que para mim é muito contundente no livro, que diz respeito à história, né? Ele diz assim: quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Então, por isso é que existia o Ministério da Verdade. Meu Deus, quantas similitudes com os tempos que a gente está vivendo, né? O Ministério da Verdade era justamente para construir mentiras, para que a história fosse reescrita a bem dos interesses atuais do governo. Então, é muito significativo isso. Ele coloca aqui, temos, aqui na página 19, temos uma responsabilidade pelos fatos históricos em geral e pela crítica do abuso político e ideológico da história em particular. E eu disse a vocês, ele tem uma matriz marxista, mas ele não pode deixar que isso interfira, eu não vou dizer na neutralidade, porque nem o sabão
é neutro, na verdade, né? Sinto muito dizer isso a vocês. Mas na contaminação perniciosa da reescrita a partir do atendimento de um desejo de poder, ou de um desejo ideológico. Professor, eu vou até pedir desculpas, né, que eu vou furar um pouco a fila, mas é porque... Você monitor tem essa prerrogativa. tem esse privilégio, né? Mas é porque o que eu estava pensando em falar sobre o texto, ele é muito guiado nisso, porque a gente está em um momento em que a história ela é consumida de uma forma muito fast food, por assim dizer, né? Então, a gente vê muito compiladinho, notícias, coisa assim, muito geral. E é aí que eu quero tocar, que é a questão daqueles guias politicamente incorretos, que para mim eu acho que é uma coisa que Hobsbawm, ele, só de ouvir falar o nome assim, se revira no túmulo. Com certeza. Porque aquilo ali, esse é basicamente a epítome de tudo que o texto vai contra, porque ele reforça, é o tipo de coisa que reforça todo tipo de narrativas que reforçam mitos nacionalistas, ideais, até mesmo racistas. Então, é o tipo de coisa que a gente, quando vai trabalhar, ler qualquer coisa de história, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a história ela não é uma capa bonita de um livro, ela não é uma coisa mastigadinha e bonita, ela é uma coisa que é trabalhosa, ela é muito interessante muitas vezes, mas ela não deve ser também ser tratada como um brinquedo, porque ela vai justamente reforçar isso do que Hobsbawm falou, né? Eu achei muito interessante a parte que ele disse que uma batalha no Kosovo, em 1393, ensejou toda uma discussão ética, né, que a gente viu, por exemplo, na Copa do Mundo, né, quando os jogadores suíços albaneses eles comemoraram fazendo o gesto da águia albanesa em nome do Kosovo. Pois é, né? Contra a Sérvia. Então, assim, a gente vê como a ligação da história ela é profunda. Então, não dá para você pegar um livro, colocar um nome vendável e jogar assim a história de uma forma totalmente irresponsável porque aquilo vai se solidificar pelo passar do tempo, né? Aquilo ali vai ficar sendo passado por gerações. Então, inclusive é um temor que eu tenho atualmente, né? De quanto esse mal causado por esse tipo de obra vai perdurar. Então, eu acho que justamente era esse caminho, assim, é por isso que eu até furei a fila, né? Não sei se o pessoal vai falar acerca disso, mas... Não, excelente, Vitor. Maria. Não, a Ariane e Vitor basicamente falaram tudo que eu ia falar, inclusive perfeitos. Eu vou só tentar desdobrar aqui outras coisas que eu tinha na cabeça. Porque, assim, um ponto que eu achei muito interessante sobre esse livro foi justamente um comentário que eu vi no chat que eu pensei a mesma coisa, que é o fato de que o Hobsbawm, ele basicamente joga a bola, assim, pro historiador e diz, vai, bicho, pega nos peitos que tá o bichão mesmo. Porque a questão do abuso ideológico através do anacronismo é uma coisa que a gente vê muito hoje em dia, principalmente nessa galera que paga de intelectual e às vezes nem tem formação para isso, e aí muita gente desavisada, leiga, pega esses livros, pega essas literaturas, ou então em alguma rede social simplificada, e leva aquilo como verdade absoluta. Inclusive, tem outra parte muito, muito, muito interessante que eu vi da questão dos mitos nacionais, porque ele cita o fato do genocídio dos judeus por Hitler e como isso virou assim um mito legitimador meio que da existência do Estado de Israel. Então, para você ver a importância da história, de como esse contar da história é importante, ainda mais quando esse livro, na realidade, foi um ensaio de uma palestra, basicamente, que ele fez na Universidade de Budapeste, ou seja, lá na Europa Central, onde a gente tem, assim, uma questão histórica muito forte de países quebrados e que tentam se reerguer até hoje. Então, basicamente, foi isso. Perfeito, Maria. Vou já comentar sobre... Deixa eu passar a palavra para a Jefferson aqui. Eu vou comentar em bloco. Professor, desse mesmo livro que você falou naquela hora, 1964, tem outra frase também muito interessante, que diz que os vencedores é que contam a história, mais ou menos assim. A história é contada pelos vencedores, ou melhor, ela desse jeito. Pois é. E eu também queria falar outra coisa a respeito de um acontecimento que aconteceu. Um acontecimento que aconteceu é meio redundante. Mas aconteceu. Aconteceu, pronto. Um repórter, se eu não me engano, da BBC, chegou por Vladimir Putin e fez tipo uma acusação para eles. Eu não lembro exatamente o que era, mas só que ele meio que calou o repórter a perguntar: com quem você se informou? Você leu algum jornal chinês a respeito disso? Você leu algum jornal
soviético da Rússia a respeito disso, ele é algum jornal, vamos dizer ali, palestino a respeito disso. Quer dizer, ele só se formava com as fontes ocidentais, que a visão oriental ele não tinha nenhuma importância para ele. Perfeito. De fato. E aí só reforça esse trabalho, né? Maria está com a mão levantada, pode falar, Maria. Maria Vale. Ela disse que o microfone estava com problema aqui. Tá com problema? Professor, só enquanto ela tenta ajeitar aí rapidinho, o pessoal perguntou se vai ter grupo de WhatsApp, né? Não tem ainda, na verdade. Aí eu queria saber se a gente cria ou se eu passo meu contato para eles ficarem. Qual o caminho melhor? Eu acho melhor o grupo. Vocês fiquem à vontade, né? Eu acho que agora, ser melhor o grupo, né? Newton trouxe uma discussão interessante aqui, ó. A pergunta, como é interessante. Pegar determinada obra sem análise, só por gosto pessoal, e tratá-la como verdade absoluta, não é equivalente a considerá-la absolutamente falsa e fantasiosa? E aí, qual é a resposta que a gente pretende dar, a partir de uma visão crítica do direito e da história? Não podemos nos fechar ao conhecimento, né? Então, como é que eu posso combater as afirmações de Olavo de Carvalho? Eu tenho que ler a obra dele. Eu nunca li uma obra dele, eu confesso. Mas eu já assisti às aulas dele que um olavista lá de Macaíba me deu, né? Me deu de presente um CD e eu escutei 2 horas daqueles encontros que ele tinha, né? E assim, eu consegui compreender o ponto de vista dele, o que é que ele defendia, os palavrões que ele gostava de usar, né? Então, assim, eu acho muito temerário dizer, não, esse autor eu nem pego nesse livro aqui. Meu amigo, então você não tá em condição de criticá-lo, não. Você simplesmente está adotando o mesmo obscurantismo que, às vezes, você está imputando a ele, certo? Então, é por isso que a gente pretende, assim, abrir o leque. Por exemplo, em introdução, a gente utiliza considerações ou textos de Alisson Mascaro, mas a gente usou também texto de Miguel Reale, né? A gente falou sobre o jurispositivismo, o normativismo kelseniano, e falou sobre as teorias marxistas do direito e o direito alternativo. A gente precisa ter um conhecimento, certo? E tomar por verdade algo sem a preocupação de refletir sobre esse algo não é ciência, né? A gente já viu isso. Isso pode ser fé, isso pode ser religião, pode ser mito, né? Pode ser crença pessoal, mas não é ciência. Que mais? Augusto levantou a mão, depois Maria também. Oi, Augusto. Pois bem, professor. Eu cheguei a ver algumas coisas já de Olavo de Carvalho. Claro, o material da gente YouTube é rico, né? Para a gente ver muita coisa. Muito dos questionamentos de terraplanistas, inclusive bem coerentes muitos deles, obviamente, não se passa no crivo da ciência. Mas, assim, para poder questionar, a gente precisa, de fato, ponderar. Mas, com o tempo, a gente vai vendo outros elementos que dá para perceber que é uma construção de uma narrativa e que ela, por ter uma tendência, por exemplo, no discurso de Olavo, né, uma tendência até cativante de conspiração, é fácil você conquistar. Ele pega algumas coisas e faz uma interpretação, né? O marxismo, ele entrou aqui, aí teve um controle dentro das universidades, beleza, pode até ocorrer, mas aí eu estou na universidade, estou tendo aula com morte e não estou vendo isso. Segue, ou seja, pode ser, mas isso não, ele joga como se fosse uma regra, como se fosse algo que já era, né? Assim, dominado, totalmente dominado. E aí o perigo vai criando pessoas assim, que você mostra o erro do seu mito,
e aí ele tem a expressão máxima no mito, né? Vai mostrar o erro nesse mito e ele não consegue perceber, né? Porque já foi construído uma narrativa bem, assim, embasada naquele momento quando você não tem outros conhecimentos, você vai comer fácil, principalmente quando é a pessoa um pouco mais velha, que era amantes, não sei quem falou aqui no grupo, amantes aí da ditadura, né? Olha, Aí cuidado com o fica mais difícil. etarismo aí, viu? O mais novos, mais novos também. Respeito os mais velhos aqui, rapaz. Não, eu estou falando só em termos de pesquisas mesmo, assim, dados quantitativos, Sim, porque sim. a maioria das pessoas que se manifestam, pelo menos a maioria dela, tá ali beirando seus 60 anos. Não que não haja jovem, né? Mas é nesse sentido que eu quis trazer o perigo de formar opiniões. É uma história que ele contou, é uma narrativa. Pois é, perfeito, Augusto. Maria, tá podendo falar agora no Acho que microfone? agora vai. Desculpa, professor. Deu certo. Inclusive, desculpa se a fala foi um pouco, enfim, atrasada, porque eu estava tentando falar de algum tempo. É só o que a Ariane falou lá atrás sobre a importância do historiador enquanto formador, realmente é. Mas eu acho que acima do formador é um formador de uma visão crítica do que ele está lendo, que entra muito no que as outras pessoas falaram, de tipo, de ver uma história que tem várias narrativas, de você pegar um fato histórico, de você pegar uma perspectiva histórica e trazer para dentro de um contexto que você quer e que favorece, que é justamente o que eu vejo e o que muitas pessoas veem que o Olavo, por exemplo, faz. De pegar uma narrativa, de pegar um contexto, de uma visão única e usar como bem ele quer. Então, como também eu acho que é Vitor o nome dele, né? Se eu errar o nome, desculpa, sou péssima com o nome. Falou sobre essa necessidade de conhecimento rápido que a gente tem hoje em dia e que as pessoas usam como se fosse o suprassumo do conhecimento e que uma trend no Twitter de 10 Twitters vão te fazer um especialista. Eu acho que é outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, justamente vem a partir desse pensamento crítico, porque realmente, a partir do momento que você está dentro de uma sala de aula, por exemplo, trazendo mais para o meu lado da educação aqui, da história, quando você está dentro de uma sala de aula e você vai formar esse pensamento crítico de um aluno, ainda mais dentro de história, eu digo isso, porque o meu ensino de história foi muito voltado para o lado mais crítico, não só pelo lado de fontes e etc. É aqui que a gente precisa tomar cuidado e reforçar ainda mais o que os meninos falaram, para justamente não entrar nessa paranoia, nessa narrativa de que não, uma história tem vários lados e esse lado não é, sei lá, menos importante do que o outro, de tipo, da base para construir uma narrativa terraplanista, negacionista sem futuro, desculpa a palavra, quer falar outra aqui. Mas eu acho que a gente tem que realmente falar sobre isso, sobre essa construção do historiador, a construção do aluno, do indivíduo com senso crítico. Porque é esse senso crítico que vai fazer você dividir e filtrar o que a gente pode, de fato, utilizar na vida e não só o que a gente usa como convém. Excelente, Maria. Agora, na esteira do que vocês falaram, um outro trecho do livro, desse textinho de Hobsbawm, me chama a atenção. Porque muitas vezes até a compreensão do historiador como aquele que é aquele homem idoso, né, que se debruça sobre as velharias, sobre os antiquários, sobre as coisas do passado, fica preso àquela mentalidade. Mas Hobsbawm não. Ele era um senhorzinho simpático, né, velhinho, cabelo branco. Mas o bom historiador, o historiador responsável, ele tem tanta compreensão do passado e do presente, que ele pode, inclusive, servir como um profeta. Né? E aí ele coloca aqui na página 18, diz assim: as populações da Europa Central e Oriental continuarão a viver em países decepcionados com o passado. Isso ele escreveu logo depois da queda do Muro de Berlim. Viu? Provavelmente decepcionados em grande parte com o presente e incertos quanto ao futuro. É uma situação muito perigosa. As pessoas procurarão alguém a quem atribuir a culpa por seus fracassos e inseguranças. Os movimentos e ideologias que mais tendem a se beneficiar desse clima não são, pelo menos nessa geração, aqueles que desejam um retorno a alguma versão dos tempos anteriores a 89. É mais provável, e isso ele escreveu no iniciozinho da década de 90, que sejam movimentos inspirados pelo nacionalismo xenófobo e pela intolerância. É sempre mais fácil culpar os de fora. Meu Deus,
nada mais atual. É o que a gente vivencia com as chamadas invasões bárbaras da Nova Europa, né? A Europa tendo que acolher imigrantes africanos, imigrantes do leste europeu, imigrantes do Oriente Médio, e toda a cultura purista que muitas vezes se é colocada contra esses povos. Então, quem visita a Europa vê a maneira como os chamados europeus de sangue, né, eles veem o imigrante, muitas vezes. É claro que existem algumas políticas que favorecem, mas todo o discurso que nos últimos 5 anos se tornou firme, se tornou forte, não apenas na Europa, em todo o mundo, é de extermínio do diferente, é da opressão das minorias. Né? Então, assim, a gente tem que rumar agora para o governo das maiorias, minoria que se dane. A gente tem que ver agora exterminar aquilo que nos é pernicioso. E é sempre o de fora, é sempre o diferente que assume essa postura. Isso ele falou em 90, pessoal, no início da década de 90, e com atualidade incrível. Pois não. Quem foi que... Quer levantar a mão? Acho que fui eu. Diga aí, Vitor. Não tô vendo nenhum. Primeiro, só para avisar, né, que o grupo já está no chat, eu vou postar também no Cigar muito em breve, para todo mundo ter acesso já ao grupo, mas não era isso que eu ia falar, não, também. Essa questão do historiador ser quase um profeta, ele me lembrou uma obra, inclusive eu acho que já virou série aí pela Apple TV, se eu não me engano, que é A Fundação, de Asimov. Né? Asimov é um autor... Eu acho que ainda não virou, não, mas tá para ser lançado. Eu acho que já lançou, viu? Já lançou? Eu acho que já lançou. Deixa eu dar uma pesada aqui, rapidinho. Depois a gente vê. Não, mas já lançou. Começou a lançar uma semana, esse mês já. Rapaz! Mas, assim, A Fundação é uma obra que ela basicamente ela gira em torno de um cientista que ele é especialista em meio que realmente prever as ações não por meio de da própria profecia, pelo dom da profecia, mas pelo dom de cálculos, do estudo lá da obra. Então, assim, onde eu quero chegar nisso é que o historiador, ele, às vezes, ele tem um pouco desse papel, porque, por exemplo, Hobsbawm, ele não imaginaria que o que levaria ao nacionalismo xenófobo, por exemplo, seria as consequências de 11 de setembro, né? Da guerra ao terror, que iria gerar uma massa imensa de refugiados que iriam para a Europa, e esses refugiados seriam taxados como uma espécie de invasores na região. Né? Claro, ele era vivo no 11 de setembro de 2001, mas não era o que ele previa nessa palestra em 94. Mas o que eu quero dizer é que a questão macro ali, que é basicamente onde eu quero chegar em A Fundação, né, que basicamente trata disso aí, né, de que eles não calculam as ações humanas individuais, mas as ações humanas como um todo. Eu acho que é nisso que o historiador ele tem um papel, né, das ações humanas como massas humanas, né? E nisso ele acertou, assim, realmente, né? Ele podia não acertar na origem. Não sei se ele acharia que a causa seriam os próprios centro-europeus, por exemplo, já que há um preconceito muito forte ali. Por exemplo, poloneses são sofrem muito preconceito, romenos são taxados de ciganos. Ele não imaginaria que quem ia ser os taxados de invasor externo seriam a população árabe ali do Oriente Médio. Nunca, muito provavelmente não, mas, né, e é daí que a gente tira de como a história muitas vezes ela chega nesse ponto explicada por conta dessa ideia geral que já vem da repetição do passado, né? Como a gente vive esses ciclos eternamente, né? Então... Perfeito. Agora, por outro lado, é importante, o historiador tem a visão da massa, mas Hobsbawm, lá no finalzinho, vai dizer a importância do indivíduo. Né? Ele coloca lá, os governos, o sistema econômico, as escolas, tudo na sociedade não se destina ao benefício das minorias privilegiadas. Nós podemos cuidar de nós mesmos. É para o benefício da grande maioria das pessoas que não são particularmente inteligentes ou interessantes, não têm um grau elevado de instrução, não são prósperas ou realmente fadadas ao sucesso, não são nada de muito especial. É para as pessoas que, ao longo da história, fora de seu bairro, apenas têm entrado para a história como indivíduos nos registros de nascimento, casamento e morte. Toda sociedade na qual vale a pena viver é uma sociedade que se destina a elas, e não aos ricos inteligentes excepcionais.
O que é que Hobsbawm quer atentar para isso? Que geralmente a gente via a história, pelo menos até o positivismo científico via a história como a história das grandes marcos, das grandes massas, né? Então, assim, a gente via dos grandes heróis, das grandes guerras, mas o indivíduo também faz a história. Muitas vezes é nele que se colhem as verdadeiras lições mais duradouras da história. E esses indivíduos que antigamente, em outras épocas, apenas serviam para dados estatísticos de quem nasceu, quem morreu, né? Onde viveu, ele começa a fazer diferença, certo? Pois não, Augusto? Professor, aí falando aí sobre o historiador como um profeta, né? Ou quase como um profeta, há estudos, agora não lembro, aí o pessoal que é versado aí em história poder ajudar, de que vários povos, ou alguns povos, que foram desfeitos justamente por não proteger, né, a sua cultura. A aceitação de outros povos, que eles começaram a assimilar essas culturas diferentes e sumiram. Por exemplo, muitos povos indígenas, em contato com o branco, já perderam muito assim das suas características. E assim, claro, o discurso que eu estou aqui é um discurso xenofóbico, porque a ideia agora era, acho que foi Vitor, né, que falou de nações xenofóbicas, acho que foi Vitor que estava falando agora sobre o historiador não ter previsto isso, né? E ele trouxe até o que gerou a causa de 11 de setembro, né? Enfim, aí eu vou começar a falar besteira. Mas até o quanto a gente consegue ter um equilíbrio na visão do historiador para não adentrarmos em injustiça, né? Nesses xenofóbicos, e ter uma proteção cultural, né? Sem quebrar nenhum critério de direitos humanos, etc. Certo, perfeito, Augusto. Natal, né? Veja Natal. Dizem que por causa da nossa receptividade dos americanos durante a Segunda Guerra. A gente vê aqui em Pernambuco bairrismo. O pernambucano, ele não torce. O pernambucano não torce pelo Flamengo. Eu sou pernambucano. Eu sei pelo sotaque. Você é esporte, você torce pelo esporte? Não torço, mas aí não torce para time. Mas o pessoal que torce para times não torce para times de fora, não. Ou Esporte, Náutico ou Santa Cruz. Exatamente. O Santinha ou Náutico. Eu achei estranho aqui, né? O pessoal aqui se junta para torcer pro Corinthians. Mas não, aqui eu sou América, mas lá no Rio eu sou. Não tem esse negócio, você é América, acabou, né? Se bem que ultimamente não está muito bom não ser América. Mas enfim, mudando de assunto, no Ceará, da mesma maneira, o povo muito orgulhoso, né? A gente é tudo assim, endeusando a cultura americana. Veja o nosso centro histórico, né? A Ribeira é da pena, tantos prédios maravilhosos, lindos e todos acabados. A gente vai em João Pessoa, lá tem um centro histórico e que há uma preservação de muitos dos seus prédios. A gente não tem esse apego, porque talvez a gente só exalte o que é do estrangeiro, né? Aí é o outro oposto, né? De falta de identificação com a nossa cultura, com o nosso sotaque, o nosso linguajar e essa exaltação do estrangeiro, né? Como hoje fazem algumas pessoas que se dizem patriotas e batem continência para a bandeira norte-americana. Pois não, Maria? Só para contar o que o Augusto falou agora há pouco, tá? Não estou, enfim, de marcação, mas ele estava falando um pouco sobre como aqui próprio, de algumas culturas indígenas, por exemplo, que acabaram se perdendo, entre aspas, ao longo com esse contato. Dentro da etnohistória, que é um pouco mais a fundo dentro da história dos povos indígenas, tem um conceito que é de resistência adaptativa. É mais a cargo da informação, professor. Que é mais ou menos quando um grupo indígena ele se apropria de alguns preceitos, de alguns ritos de uma cultura dominante, entre aspas, e ressignifica para não perder
os seus traços, os seus ritos e, enfim, os seus costumes. A gente tem muito essa ideia de que tudo que é tocado por outro deixa de ser puro e logo deixa de ser. Na verdade, só deixa de ser. E não é assim que acontece. Então, quando a gente vem falando que deixou de ser, o historiador não previu 100% que aquilo ia desaparecer, não sei o quê. Não, gente, isso não tem como a gente falar que esse ponto da cultura vai desaparecer, porque só assim a gente não estava falando dele hoje. A gente só tem que entender que, tipo, se uma cultura, ela é não apropriada, mas ela é inserida dentro de outra, ela não deixa de ser, ela apenas se modifica, e modificar não é deixar de existir. Então, tipo assim, é um ponto que a gente tem que levantar muito no debate, que não é porque foi misturada, não sei, foi adaptada, que ela deixa de ser. Só isso. Perfeito, Maria. É muito boa a colocação. Deixa eu só concluir aqui, pessoal, que já estou vendo aqui que está perto das 10 horas, mas eu queria falar com vocês ainda sobre esse aspecto aqui importante no nosso estudo histórico. A demarcação. Vocês, para fazer uma pesquisa histórica, da história do direito, né, se vocês forem pretender rumar por esse caminho, vocês têm que fazer demarcações. Professor, mas isso artificializa. Bom, pode artificializar, mas uma demarcação. A demarcação é importante para que a gente possa ter um foco na nossa pesquisa e não redundar numa pesquisa sem fim. E a demarcação pode ser temporal, então você pode estudar, vamos lá, eu vou estudar o sistema penitenciário brasileiro no início do século XX, nos 50 primeiros anos do século XX. É uma demarcação temporal. Porque eu excluí a partir de 51. Você vai justificar no seu trabalho. Por causa da questão das fontes, acesso às fontes, por causa da questão estatística, tá certo? Mas é uma demarcação possível. Você pode fazer uma demarcação geográfica. Eu já fui orientador de um trabalho muito premiado, inclusive, de Andressa, foi uma ex-aluna minha, ex-orientanda, de professora Vanessa, que é professora de História do SERES de Caicó, e ela fez uma pesquisa histórica, né, das mulheres acusadas de processo penal. E aí ela queria tratar isso no sertão. Qual a demarcação geográfica dela? Províncias do Rio Grande, Paraíba e Pernambuco. Certo? Então, mas o sertão não são só dessas três províncias, mas foi o que ela teve acesso. É o material que ela tinha acesso. Então, ela fez uma demarcação geográfica. E você pode também fazer uma demarcação temática. Eu vou abordar um aspecto da investigação criminal. Né? No meu caso da pesquisa de doutorado, eu falei apenas sobre a denúncia anônima. Eu tinha outros institutos para falar, mas eu fiz uma demarcação temática para possibilitar uma pesquisa histórica mais exata. Certo? Alguma dúvida, pessoal? A gente vai ter que deixar o farol do Margareth Menezes para a próxima aula, tá certo? E aí eu vou já deixar para vocês, pessoal, um texto. Eu gostei demais da abordagem que vocês fizeram, esses dois textos iniciais. Vou deixar um texto de Yuval Harari, né, tirado daquele livro Sapiens, para a gente falar sobre um dos povos que serão objeto da nossa próxima aula, que é justamente o povo da Mesopotâmia, tá certo? Os povos da Mesopotâmia. E aí, na próxima aula, a gente começa essa incursão histórica propriamente dita. Tá certo? Alguma dúvida? Então, pessoal, assim eu vou me despedindo, desejando a todos e a todas uma ótima noite até a próxima... da próxima terça não, que é feriado, né? Eita, vocês vão ter duas semanas aí para ler o livro, não vão ter nenhuma desculpa para não terem lido esse livro, viu? Próxima terça a gente se encontra então.